Entre este aparelho punitivo proposto pelos modelos Flamengo, inglês e americano, entre estes reformatórios e todos os castigos imaginados pelos reformadores, podem se estabelecer pontos de convergência e disparidades. Eu queria tentar aqui que Foucault ele não deixa a coisa fácil pra gente, tá? Quando ele fala da cadeia de Gandhi, o modelo da cadeia de Gandhi da aula passada, e agora ele chama, sem contextualizar, de modelo Flamengo, né? Ele cita que o segundo modelo é o modelo inglês, e depois ele fala do modelo da Filadélfia, que é o modelo americano, né? Você precisa então saber que a Filadélfia fica nos Estados Unidos. Enfim, tem toda uma linguajar aí que complica um pouco a coisa, né? Inclusive, ele chama pela primeira vez de reformatório aqui, então você pode se perder um pouco na leitura, porque a erudição aí, a pesquisa que Foucault faz, ele não tem esse trabalho de usar sempre o mesmo nome para a mesma coisa, né? Então, o modelo da Filadélfia pode ser um modelo americano, o modelo de Gandhi pode ser o modelo flamenco. Então, você pode se perder aí, tá? Isso acontece em várias obras. Mas o importante aqui é agora a gente entender, então, que existe uma diferença entre os reformadores e os reformatórios. E eles possuem pontos de convergência e pontos de divergência. Então, pessoal, para quem está chegando agora, eu sou o professor Daniel Cidade, eu sou professor de filosofia. Já chega deixando o like maroto, ativa o sininho e se inscreve no canal. Então, pontos de convergência, né? Coisas que você vai encontrar no modelo dos reformadores lá, que tem o Beccaria, que estão nas aulas mais atrás ali, e coisa que você vai encontrar nesses reformatórios, nessas prisões aí, que tem, como a gente viu, né? Ideal de isolamento, ideal de vigilância ininterrupta, pedagogia do trabalho, que vão ser implantadas, que vão aí ficar certo tempo insistindo, tentando aplicar esses modelos, tá? Então é importante esclarecer que reformadores e reformatórios são diferentes, mas existem pontos de convergência e divergência. Então, o primeiro ponto central de convergência, não se trata de apagar um crime, mas evitar que ele recomece. Então, tanto os reformadores quanto os reformatórios gostariam de, através de certa pedagogia, através de uma penalidade que seja bem sucedida, a gente consiga não tanto apagar um crime, porque até a ideia de apagar um crime é muito difícil, né? Especialmente crimes mais violentos, etc. Mas transformar um culpado, né? Fazer com que os indivíduos que entram nesse jogo de punição saiam melhores dali, porque todo mundo ganha com isso, né? Uma sociedade mais harmônica. Outro princípio, né? O segundo princípio de convergência importante é a singularização da pena, é a individualização da pena. É a ideia de que o castigo deve ser ajustado ao caráter individual dos sujeitos, das pessoas em questão, tentando entender e reformar o perigo que essa pessoa, essa individualidade comporta para os outros. Então, se a gente quer, né, transformar um culpado, cada culpado é um indivíduo diferente. Então, dependendo do crime, dependendo das condições, dependendo do contexto, a gente vai ter que ter aí certo bom senso, talvez certa ciência sobre isso, para que cada culpado tenha uma pena específica feita sobre encomenda para si, para que essa ressocialização, então, palavra que Foucault não está usando, né, mas para que seja eficiente. Então isso a gente vai ver presente tanto nos reformadores quanto no reformatório, indicando aí que existe certa harmonia racional, né, num ideal de punição. Agora vamos para os pontos de divergência, que Foucault vai dizer que ocorre mais na tecnologia das penas do que nas questões teóricas, dos fundamentos teóricos. Então, em termos de tecnologia, tá? Não de fundamento teórico, que é muito semelhante, em termos de tecnologia punitiva, o método dos reformadores entende os indivíduos a serem punidos como sistemas de representação, ou melhor, como objetos de representação. Isso leva, então, à necessidade do elemento de publicidade, né? A gente já viu em aulas passadas que a publicidade da pena para os reformadores é algo muito importante. Mas o que seria entender os indivíduos como elementos de representação? Eles representam algo, né? O indivíduo punido, ele representa a própria punição, ele representa não só
aquilo nele, né? Não ele como indivíduo, mas ele como indivíduo punível. Então ele está, de certa forma, na publicidade, por isso que a pena tem que ser pública para os reformadores, ele está mostrando à sociedade o que é um indivíduo quando ele comete tal coisa. Tá? Então toda a sociedade entra num esquema de representação, né? A ideia é criar certo imaginário coletivo que entende a prisão, a punição, todo o sistema carcerário como um objeto de representação, como algo que infere nesse... Tá um pouco complexo, eu sei, né? Mas como algo que infere nesse ideal de como vemos o mundo. Então, a partir de certa punição, a gente começa a ver o mundo de outra maneira. O modelo dos reformadores é uma pedagogia para toda a sociedade. Que toda a sociedade se modifique, que toda a sociedade entenda o saber, veja os indivíduos, veja o sujeito, veja as instituições de um modo diferente, represente as coisas de um modo diferente para que as coisas sejam de fato diferentes, tá? E isso gera algo muito importante que pode passar despercebido. Uma das coisas mais importantes que está sendo dito agora, que é esse modelo de representação visa uma requalificação do indivíduo como sujeito de direito. Todo indivíduo é um sujeito de direito, ele tem uma série de direitos perante o Estado, ele tem uma série de direitos perante a sociedade, mas justamente porque ele violou alguns deveres, porque ele violou alguns direitos de outras pessoas ou qualquer outra coisa parecida que consista numa violação e que o coloque como alguém que vai perder esse direito temporariamente para ser reformado, para entrar em outro jogo de representação, né, representação do criminoso, e eventualmente ser reformado e voltar a ser representado como um sujeito de direito. Então, o objetivo da sociedade, pelo viés dos reformadores, o objetivo da punição é que indivíduos que estão impedidos de serem sujeitos de direito por conta de algum crime voltem a ser sujeitos de direito. Então, para além dos reformadores, Foucault vai chamar o segundo caso aqui de método da penalidade corretiva. A questão dos reformatórios, que a gente está batendo bastante aí nessa tecla desde a aula passada. Foucault vai dizer que nos reformatórios o ponto da aplicação da pena não é a representação, mas o corpo e a alma do indivíduo. A alma aqui é entendida como uma série de hábitos. Não vamos para um contexto metafísico demais imaginar a alma num contexto cristão. Tá? A ideia é reformar, então, os indivíduos corporalmente e em termos de hábitos, que os indivíduos que praticam, né, têm certos hábitos ruins de ociosidade, que têm hábitos de vagabundagem, que eles encontrem-se num processo pedagógico que vão reformar os seus atos. Então não é mais reconstituir um sujeito de direito. No modo dos reformatórios, e isso é muito importante para entender Foucault, para entender Vigiar e Punir e para entender o mundo hoje, tá? No modelo dos reformatórios, a gente tem um ideal de sujeito, de indivíduo obediente. Se é possível criar uma tecnologia que reforme os hábitos, que reforme os corpos, que façam com que esses hábitos e corpos mudem o seu vetor direcional e passem a agir de maneira diferente através de certas punições, através de certos valores e hábitos que vão ser inseridos nos indivíduos, a gente tem a possibilidade de criar indivíduos obedientes. Vamos lembrar que a prisão forma um saber, a gente já viu isso na aula passada. Um dos objetivos da prisão é formar saber sobre os indivíduos. Agora a gente tem um enorme laboratório para criar indivíduos obedientes. É muito importante que a gente entenda essa diferença entre sujeito de direito e sujeito obediente. O sujeito de direito, ele possui uma série de direitos perante o poder, perante o Estado, perante os governantes, perante, enfim, o que quer que esteja acima dele, e ele precisa, pela punição, ser reconstituído essa condição de sujeito de direito. Então tem um ideal aí interessante, um ideal mais forte. O sujeito obediente, ele é uma marionete a ser construída para estar de acordo com o sistema. Então a gente tem um momento crucial aí a ser problematizado mais para frente, tá? A obediência é um conceito chave para a gente entender Foucault. Tem um Foucaultiano francês chamado Frédéric Gros, ou Frédéric Gros, como preferirem, que ele tem um artigo de uma página chamado L'abus d'obéissance, que é o abuso de obediência,
e que ele fala que Foucault está um pouco interessado em entender não tanto por que os opressores querem oprimir, né? Por que as pessoas no poder desejam dominar os outros, mas porque as pessoas oprimidas se permitem oprimir. Então, isso na esteira de Etienne de La Boétie, com o discurso sobre a servidão voluntária, e Hannah Arendt com a banalidade do mal, tá? Encontrada em Eichmann em Jerusalém. Então, que também são exemplos de pessoas que, de certa forma, sobre outros contextos, estudaram isso que o Gros vai chamar de abuso de obediência. Então, a gente tem aqui algo muito importante, um conceito-chave, né? Que é o desenvolvimento de tecnologias que geram obediência, tá? Isso já é proveniente do poder pastoral, que para Foucault, então, o poder disciplinar, que a gente vai estar vendo aqui, né? A gente ainda não chegou no poder disciplinar, mas o poder disciplinar e o poder, né? A biopolítica, na verdade, são provenientes do poder pastoral, tá? Então, lá no poder pastoral começa a surgir esse tipo de poder onde a obediência é uma virtude. A obediência do rebanho, né, é uma virtude perante o pastor, perante a igreja, perante o próprio Deus, e essa ideia de obediência como virtude vai ser traduzida nesse contexto como uma tecnologia de poder que vai entender a prisão, né, como esse laboratório que permite que a gente formule certa possibilidade de construir indivíduos obedientes. Note que isso era o oposto do que queriam os reformadores, né? Os reformadores têm o princípio de publicidade das penas. Os reformatórios têm o princípio de não publicidade das penas. Então, o princípio de publicidade das penas iria reconstituir o sujeito de direito, porque as penas têm a função de dar mais autonomia aos indivíduos na medida em que eles são reformados. Os reformatórios têm o objetivo do sujeito obediente, ou seja, menos autonomia aos indivíduos. Por isso, uma não publicidade das penas, que inclusive pode gerar uma série de arbitrariedades. Citando Foucault, castigos secretos e não codificados pela legislação. Um poder de punir que se exerce na sombra, de acordo com critérios e instrumentos que escapam ao controle. É toda a estratégia da reforma que corre o risco de ser comprometida. Ponto de divergência muito importante na página 128. Foucault vai dizer que então a coisa se coloca em dois termos: cidade punitiva ou instituição corretiva. Como a gente está acabando o último capítulo da segunda parte, e a aula que vem já é a terceira parte, né? O Foucault divide o livro em 4 partes. Ele faz uma recapitulação do que foi visto até agora. Ele vai dizer que no final do século XXVIII a gente está se deparando com 3 maneiras de organizar o poder de punir. A primeira delas foi que a gente viu nos suplícios, né? É a forma de punir do direito monárquico, onde, em defesa da sociedade, né, e como ostentação desse poder do monarca, do soberano, você vai punir uma pena violenta, uma pena que marca, né? Você pune poucas pessoas na sociedade, mas você pune de maneira bastante violenta, que deixe marcas e que sirva como uma exaltação do poder soberano. Segunda forma de punir é a dos juristas reformadores, então, que é esse ideal de reconstituir o sujeito de direito, de tornar o sujeito um signo de representação e de fazer com que ele siga um ideal de ressocialização. O terceiro é o projeto da instituição carcerária, tá? Que vai surgir a partir desses reformatórios, a partir dessa cadeia, que tem então mais como objetivo o sujeito obediente, que tem como objetivo, então, criar uma tecnologia de poder que nem é tão longe do discurso dos reformadores, mas em tese, né, em teoria, mas que na prática é quase o oposto, tá? Então a gente tem esse momento chave aqui, onde Foucault vai dizer que essa prisão, né, ele vai deixar claro, vai deixar entender que essa prisão, a prisão de hoje, né, ela é um fruto desse terceiro modelo, é o terceiro modelo que ganha, tá? O do direito monárquico, né, como muda completamente a forma de sociedade, ele para de fazer sentido, passa a fazer sentido o projeto dos reformadores e o projeto da instituição carcerária. O projeto dos reformadores tem certo ideal de autonomia, tem certo ideal de reconstituição do sujeito de direito, e Foucault, de certa forma, ele não deixa isso tão explícito, mas quando você está adentrando na obra, fica bastante claro que Foucault está dizendo, então,
que o que vai vencer não é esse ideal de que a prisão, a punição pudesse criar e aumentar a autonomia da sociedade. Esse ideal, essa tecnologia que nem está tanto no nível do discurso, que permite a obediência, a criação dos sujeitos obedientes. Então já fica a dica, né? A gente está num sistema que visa sujeitos obedientes. A punição, ela não tem tantos ideais de autonomia nem de ressocialização como diz, mas ela tem ideais que servem a certo poder, que servem a certas elites e que serve para formar certo tipo de rebanho obediente que a gente vai usar nas terminologias Foucaultianas nas próximas aulas. Então é isso, espero que tenham gostado e boa noite.